A arte do nós. Vamos conversar um pouquinho mais aqui nesse vídeo, um pouquinho mais longo, falando a respeito dessa relação com os outros, né? Essa relação com os outros, a gente só tem condição de realizar se a gente for primeiro independente. Pessoas dependentes não conseguem ter relações, o que o Stephen Covey chama de relações interdependentes. Não conseguem. Tá? E trazendo aqui como conteúdo da psicanálise, nós temos uma relação de narcisista simbiotizada com a nossa mãe, que se você não rompeu isso aí, né? E passou o complexo de Édipo, ou seja, não houve a entrada do pai, você não passou a entender que existe outro, né? É apenas você e a mãe fica naquela fixação ali, você vai ter uma característica de lidar com as pessoas como se elas fossem objetos. Não dá para ter uma arte do nós saudável de quem lida com os outros como se fosse algo que os completasse. Então nós precisamos dessa independência. A independência é construída quando você entende que existe o eu, existe o outro. O outro tem opiniões diferentes, desejos diferentes, pode concordar comigo, pode não concordar. Essa é a competência da independência. Existe o eu e existe o outro, independentes. Não é obrigado a fazer os treinos do meu jeito, né? Se a gente traz aqui para a condição do relacionamento, isso é fantástico. Se a gente traz para a condição da relação com os filhos, embora deva haver uma hierarquia e um estabelecimento de limites e de regras, ainda assim aquele sujeito não é um pedaço seu. E ele não vai pensar como você, ele tem o direito, né? E para que possa realmente ser saudável, ele precisa se constituir como sujeito. Por isso que na época da adolescência, dá essa birra toda aí que os pais ficam angustiados, porque o menino começa a discordar dos pais. Porque é uma forma dele se individualizar, dele sair da relação. E precisa fazer isso, tá bom? É claro que não para questões que gerem risco, alguma coisa assim. Mas, então, se você... Aí analisa você, porque nós vamos começar por ti, né? Se você é independente ou não, uma coisa que você precisa analisar, porque pode ser que você tenha esse sentimento de que as pessoas devam te completar, que elas devam te obedecer, que elas devam fazer as coisas do seu jeito, especialmente o cônjuge, né? Ou outras pessoas do seu trabalho, sei lá, dos seus relacionamentos. Então você vai perceber aí que você está trazendo uma simbiose lá desde a sua mãe, que precisa ser tratada. Tá? Precisa ser tratada para que você possa entender que essa pessoa é diferente de você. Aí você construiu, né, talvez até no processo analítico, a sua separação do outro, você se torna independente. Inclusive, uma outra questão muito interessante do processo simbiótico é que você tem uma certa expectativa que o seio vai vir te alimentar o tempo todo. O que significa isso? Significa que você tem uma expectativa de que vai ser suprido. As pessoas estão me devendo, tipo assim, né? O mundo está me devendo, as coisas têm que acontecer. Você não se torna agente da sua vida, você se torna alguém que espera o trem cair do céu, né? Isso também é uma característica da simbiose, porque você fica esperando o seio vir te dar na boquinha ali o mamar, né? E aí você então consegue se libertar disso aí, talvez até passando por um processo analítico, você tem competência agora, sendo independente, para fazer a proposta do vídeo aqui, que é construir a relação do nós, a arte da relação, né? E aí você, de forma saudável, pode construir uma inter-relação de forma que ambos contribuam com o processo. Que você tenha voz no teu relacionamento conjugal, por exemplo, e que teu cônjuge também tenha. Que ele possa ser respeitado como diferente de você. Inclusive quando ele não concorda. Ele pode ser respeitado. E mesmo que você não concorde, você pode entender que é melhor fazer da forma dele, porque você entrou num acordo com ele. Ou que teu cônjuge vai, embora não concorde com você, ele entende que para os teus filhos é melhor que vocês façam de uma certa forma. Então ele acolhe aquilo que você pensa. Mas é preciso então ter esse respeito, essa separação, para que possa então ter uma relação saudável no nós. Tá bom? Essa é a ideia, vamos praticar isso aí. Se você achou essa ideia interessante, curte esse negócio aqui, compartilhe com outras pessoas e vamos ajudar as pessoas a desenvolver a arte do nós. E lembrando que eu estou desenvolvendo uma série de lives, né, de segunda a sexta, lá na outra rede social, e você está convidado a assistir lá também, tá bom? Grande abraço.